nesta noite eu quero compartilhar convosco aquilo que Deus colocou, falou ao meu espírito, ao meu coração nesta noite. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7 a seguir. Esta noite, eu quero ministrar a palavra do Senhor, subordinado ao tema Filadélfia, uma igreja fiel e perseverante. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7 a seguir. Amada igreja, show, diga amém. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Por favor, possam tomar o seu assento, adorando, exaltando e glorificando ao nome do Senhor Jesus. Queridos, esta noite eu quero falar um pouquinho sobre a carta de Filadélfia. Sabemos que o livro de Apocalipse, ele é um livro escatológico, que trata dos acontecimentos dos fins dos tempos, e que é um livro bastante enigmático. Somos dependentes da graça de Deus para transmitirmos aquilo que Deus deseja à sua amada igreja. Primeiramente, queridos, queria falar um pouquinho sobre João. João, o homem que foi o portador das revelações de Deus às 7 igrejas da Ásia Menor. João, conhecido como o apóstolo do amor, como o discípulo amado de Cristo Jesus. João, que pela sua fé passou por experiências, até mesmo de risco de vida, por amor ao testemunho de Cristo Jesus. Conta a tradição que antes de João ser exilado para a ilha de Patmos, João ele passou por uma experiência, a qual o imperador Domiciano disse que ou ele negava o nome de Cristo, ou ele seria lançado em um caldeirão de óleo fervente. Mas conta a tradição que João permaneceu fiel. João não negou o nome de Jesus.
E ele, por ordem do imperador, foi lançado nesse caldeirão de óleo fervente, porém, segundo a tradição, nenhum dano houve sobre João. Deus preservou a vida de João. E como o imperador Domiciano, ele observou que, mesmo atentando contra a vinda de João, não deu certo, ele então ordena que agora levem João para a ilha de Pátimos. A ilha de Pátimos, ela ficava no mar Egeu, em um lugar rochoso, e segundo historiadores, os prisioneiros que eram colocados naquele lugar. E era algo intransponível, difícil de sair daquele lugar. Quem era levado para aquele lugar automaticamente estava condenado à morte. E foi para lá que João foi levado. E foi lá na ilha de Pátimos que João recebeu as maiores revelações da parte de Deus. João recebeu as revelações do tempo do fim. João recebeu as orientações que Deus desejava para a igreja. E se nós observarmos, em Apocalipse 1 a seguir, João ele fala que ele é o nosso irmão em Cristo, e que ele recebeu as revelações da parte do Senhor. Em Apocalipse 1 e 3, João diz: e bem-aventurado os que leem, os que ouvem, e os que guardam as palavras desta profecia, porque eis que o tempo está próximo. João estava então tratando que a Bíblia Sagrada é a maior profecia revelada por Deus para o homem. E João, ele continua falando. E João, de repente, ele disse: e fui então arrebatado em espírito. E quando eu fui arrebatado em espírito, ouvi uma voz por detrás de mim. E essa voz era como voz de trombeta. E de repente, quando eu virei-me para ver aquela visão, João disse: e eis que eu vi 7 castiçais. E no meio desses 7 castiçais, um homem vestido com vestes compridas. Na altura do seu peito, um cinto de ouro. E João vai descrevendo aquele homem. E João diz que, quando ele se depara com aquela visão, ele está vendo aquele homem, e de repente, ele diz: e eis que vi um homem semelhante ao Filho do Homem. Ali estava a revelação do Senhor Jesus. E João descreve: a sua veste era comprida, no seu peito havia um cinto de ouro, os seus cabelos eram alvos, brancos como a lã, como a neve, os seus olhos eram como chama de fogo. E João ainda diz: e os seus pés eram reluzentes como um latão polido em fornalha. E de repente João disse: e eis que vi este homem, e vi as 7 estrelas, e as 7 estrelas estavam à sua destra. E de repente, quando João vê aquela visão, João disse: ainda vi o seu rosto resplandecente. E João então, quando viu aquela visão, João disse: e caí aos seus pés como morto. E de repente, quando João cai aos seus pés como morto naquela visão, novamente aquele homem toma João pela sua destra e diz: levanta-te, João, porque eis que fui morto e eis que estou vivo. Eu sou o primeiro e o último. E ainda disse: tenho a chave da morte e do inferno para todo sempre.
E ali, queridos, Jesus então estava se revelando para João, o Filho de Deus, um Jesus agora ressurreto. E agora a ordem para João é: transmite às 7 igrejas da Ásia Menor tudo aquilo que tu viu. Tudo que tu viu, transmite para as igrejas. E João, ele começa então a falar, queridos, nas cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. E quero me ater nesta carta de Filadélfia. A palavra Filadélfia, no grego, significa amor fraternal. Era uma igreja em que havia um amor fraterno. Uma igreja unida, num mesmo sentimento, num mesmo propósito, num mesmo objetivo. E esse é o foco. A igreja unida jamais será abalada. Quando a igreja tem o mesmo sentimento, quando a igreja tem o mesmo propósito, quando a igreja tem o mesmo alvo, ela avança, ela conquista territórios. E se nós observarmos, queridos, este amor fraternal é o que nos leva a estarmos juntos. Porque a igreja, ela é semelhante a uma família. E toda família tem suas divergências. Toda família tem, um tem uma visão, o outro tem outra visão. Mas o amor fraternal nos faz superar as divergências. O amor fraternal, ele nos ajuda a superar todas as divergências. É por isso que quando o apóstolo Paulo escreveu sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 7, Paulo disse: porque o amor tudo crê, tudo sofre, tudo suporta. É o amor fraternal que une a igreja e que faz a igreja avançar. E nós observamos, queridos, que então a igreja de Filadélfia, eu vou falar um pouquinho da posição geográfica de Filadélfia para os irmãos entender a mensagem, para os amados entender, compreender o que Deus quer falar conosco. Primeiro, a igreja de Filadélfia, como o próprio nome já diz, ela estava localizada na província romana da Ásia Menor. Filadélfia era um centro importante da difusão da cultura grega. Por ser um lugar helenista, então a própria Grécia, os próprios gregos, eles tentavam fazer esta fusão da sua linguagem, às outras culturas. E se nós observarmos, também Filadélfia, ela era conhecida por seus vinhos, pois havia uma dedicação ao cultivo das videiras naquele lugar. Então a cidade de Filadélfia, era um lugar onde eles plantavam videiras. Ela era famosa pelos seus vinhos daquele ambiente. E também Filadélfia, ela também, segundo os historiadores, ela foi conhecida como a pequena Atenas. Por quê? Tamanha era, a idolatria daquele ambiente. Era um lugar onde eles tinham, templos a deuses, onde eles cultuavam também os imperadores, Vespasiano, Tibério, onde eles cultuavam também estes imperadores. Então era um país, era um lugar, uma cidade politeísta, onde eles adoravam, serviam a vários deuses. Atualmente a cidade de Filadélfia chama-se Alazeir, na atual Turquia. Então, queridos, este era o cenário em que a igreja de Filadélfia estava inserida. Em um cenário pagão, em um cenário idólatra, mas agora Deus está enviando esta carta, porque Deus viu qualidades naquela igreja, mesmo ela estando inserida em meio
aquele cenário. Mesmo ela estando inserida naquele cenário tão idólatra, a igreja de Filadélfia permanecia fiel ao Senhor e perseverante às promessas de Deus. Esses dias eu estava lendo um noticiário, e não é diferente hoje em que a igreja está inserida, o presente sistema. O estado do Rio Grande do Sul, há um avanço alarmante de ocultismo. Já está chegando no topo do ocultismo. Até o próprio repórter, ele dizia, mas eu achava que era a Bahia que estava no topo do ocultismo, mas o Rio Grande do Sul já conseguiu superar. Tamanho é o ocultismo que envolve o estado do Rio Grande do Sul. Mas Deus implantou a igreja neste cenário. E qual é o objetivo de Deus de implantar a igreja nesse cenário? Para que a igreja faça a diferença nesta última hora. Aleluias. Você é a diferença. Deus está te implantando para você ser a diferença. Diferença no teu casamento, diferença no teu lar, diferença na tua família, diferença no teu trabalho, diferença, aonde você estiver, você é a diferença de Deus. Aleluias. E Deus, então, queridos, Ele está falando àquela igreja que estava inserida neste ambiente. E agora, começando a carta, olha o que diz a Bíblia. E ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve. Primeiro objetivo da carta foi ao anjo da igreja. Sabe por que Deus enviou primeiro ao anjo da igreja? Porque Deus respeita a autoridade estabelecida. Se tem uma coisa que Deus respeita é a autoridade estabelecida, irmãos. E Deus sempre vai tratar com autoridade. Porque a autoridade é aquela que é estabelecida, designada por Deus, para cuidar de um rebanho, para apacentar o rebanho, para alimentar o rebanho. Então Deus tratou primeiramente com o anjo da igreja. Da igreja. Eu falo nesse sentido, queridos, porque Deus respeita a autoridade espiritual, porque no seio da igreja há vários pastores, há vários homens de Deus, mas pastores na igreja. Mas Deus trata com um pastor da igreja. Tem pastores na igreja, mas tem o pastor da igreja. Então, queridos, Deus tratando, falando com aquele líder, e o importante nós observarmos, que há um mistério nos 7 castiçais. Os 7 castiçais significava as 7 igrejas da Ásia Menor, e o Filho do Homem andava no meio dos castiçais. Jesus é aquele que inspeciona a igreja através do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele faz a inspeção no nosso coração, na nossa alma. E nesta noite Ele está aqui em nosso meio. Ele está passeando, Ele está caminhando no meio do castiçais nesta noite. E o importante também é que as 7 estrelas eram os 7 anjos. E os 7 anjos estavam na mão de Deus. Significa, queridos, que a liderança é guardada por Deus. A liderança é protegida por Deus, queridos. Louve a Deus por você estar debaixo de uma cobertura espiritual. Louve a Deus pelo teu pastor, louve a Deus pelo seu líder. Aquele que preserva, aquele que cuida da tua alma, aquele que se doa, aquele que se dedica por amor à sua alma. Escritor de Hebreus capítulo 13, versículo 17, ele diz: obedecei os vossos pastores, e sujeitai-vos, pois, a eles, porque eles velam pela sua alma, como aqueles que hão de dar conta delas.
para que façam com alegria e não gemendo, porque isto não vos seria útil. Obedecei, outras versões, honrai o vosso pastor. Honrar, queridos, significa, reconhecê-lo. Reconhecê-lo como seu líder, reconhecê-lo como aquele que tem uma visão de Deus, uma orientação de Deus para a tua alma. Para que ele faça a obra com alegria. Coisa mais gostosa que tem é quando o líder está trabalhando com alegria. E o que faz um líder trabalhar com alegria, queridos? É quando nós, igreja, abraçamos a visão. É quando nós, igreja, abraçamos a causa junto. É quando nós, igreja, estamos todos no mesmo foco, no mesmo sentimento, no mesmo propósito. Isto leva, queridos, o nosso líder a fazer a obra de Deus com alegria. Com alegria. E uma observação. Às vezes nós somos tão críticos ao nosso líder. Às vezes nós cobramos tanto do nosso líder. Mas nós nos esquecemos que ele também tem uma alma. O líder também tem uma alma, irmãos. Essa alma tem sentimentos. Essa alma tem sonhos. Esta alma tem objetivos, tem propósitos a serem alcançados. Então, queridos, por isso que nós devemos honrar o nosso líder, porque ele também tem uma alma, ele tem sentimentos, ele tem propósito, ele chora, ele tem o momento da luta, tem o momento da dificuldade. Mas louvamos a Deus que tem também uma igreja que está ao seu lado, ombreando a causa mais nobre, que é o Evangelho de Cristo Jesus. Aleluias. Seja amigo do seu pastor, seja amigo dele, E por você ser amigo dele, também não é pecado se algum dia você quiser abençoar ele também, pastor? Às vezes nós queremos tanta bênção, queridos, e às vezes também nós podemos nos tornar um canal de bênção para o nosso pastor, Um presentinho, um mimo, uma lembrancinha, queridos, para que ele faça a obra do Senhor com alegria, E, queridos, continuando a mensagem, a palavra anjo no grego significa ângelos, que significa mensageiro ou enviado. Então, o anjo da igreja é o mensageiro do Senhor, o enviado do Senhor. Em seguida, nós observamos que o Senhor Jesus diz: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Aqui, queridos, nesta revelação profunda, aqui Jesus está dizendo para João que o Senhor Jesus é aquele que é santo, é verdadeiro, e tem a chave da casa de Davi. Aqui está falando sobre três coisas. Quando está falando de santo, é que ele é um Jesus santo, santificado, ele é um Jesus verdadeiro, e está falando também da sua autoridade. Essa autodescrição de Cristo enfatiza a sua santidade, veracidade e absolutas autoridade. Então, queridos, são essas qualificações que dão autoridade, que dão legalidade no mundo espiritual, para Jesus ter a chave sobre todas as coisas. Foi por isso que no início da visão, quando Jesus levantou João, Jesus disse: eis que fui morto, e eis que estou vivo, e tenho as chaves. Jesus tem as chaves, queridos. Jesus tem a chave para abrir as comportas do céu e serem derramadas mais preciosas bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Tantas chaves, queridos, que o Senhor coloca na nossa mão para abrirmos o céu. E nesta noite o Senhor coloca estas chaves nas tuas mãos.
Mas por que que ele coloca nas suas mãos? Porque a autoridade está sobre ele. Segundo, ele delegou a autoridade à igreja. Mateus 16, 18. Ali está falando o momento da revelação, da descrição, da implantação da igreja sobre a terra. E nós vamos observar que Jesus começa falando sobre a declaração de Pedro. Quando Pedro disse que ele era o Cristo, Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não te foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que não te chamarás mais Simão, mas sim Pedro. Tu serás a pedra, fragmento da pedra. Tu serás Pedro. Mas sobre esta pedra, disse Jesus, sobre a pedra principal, a pedra de esquina, edificarei a minha igreja. E Jesus diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Você tem a chave do reino de Deus nas suas mãos. E eu tenho uma boa notícia para você nesta noite. O escritor de Hebreus, capítulo 10, versículo 9, ele nos fala algo semelhante, retificando Hebreus 10 e 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, o caminho já está aberto. Jesus já abriu acesso ao trono da graça, irmãos. O véu já se rasgou, o que fazia a separação. Você pode entrar esta noite, você pode acessar o trono da graça através das chaves do reino do céu. Aleluia. Oh, glória a Deus. Use a chave, irmão. Use a chave da fé. Use a chave da esperança. Use a chave da confiança. Use a chave da oração. Use a chave da fidelidade. E adentre no trono da graça nesta noite. Aleluias. Oh, glória a Deus. Você pode entrar, irmãos. O céu está recheado de bênçãos, só depende de você. O caminho está aberto, meu irmão, né? No céu não tem crise, não. No céu as bênçãos, a vitórias, há livramentos da parte do Senhor Jesus. Aleluia. Eu vou ser mais rápido, que o horário correu mais rápido que eu, irmãos. E nos fala a palavra do Senhor: conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta, aberta a qual ninguém poderá fechar. Esta porta, no sentido geográfico de Filadélfia, ela ficava no importante veículo da difusão grega. Então vinha várias pessoas de outros lugares, e a porta que Jesus estava falando era a porta de anunciar o evangelho. Abriu-se uma porta para que a igreja de Filadélfia falasse do amor de Cristo, cumprisse com o ide de Cristo Jesus. E sabe qual foi a promessa de Jesus? Eis que pus uma porta aberta à vossa frente, e ninguém pode fechar. A porta do evangelho foi aberta. A porta da graça foi aberta. Já faz 27 anos que esta porta se abriu. E até aqui Deus tem sustentado, queridos, porque a porta que Deus abre ninguém fecha. Foram vários desafios, foram várias lutas, foram vários momentos difíceis, mas a promessa de Deus permanece. Aleluias. Conheço as tuas obras.
O Senhor conhece as nossas obras. Deus conhece, queridos, o nosso amor, a nossa dedicação à causa do Senhor. Quando nós nos doamos para a obra do Senhor, nós não estamos fazendo para o homem, nós estamos prestando um serviço para Deus. E sabia, queridos, que tudo é registrado. Pode ser aquele servicinho que de repente para você é tão pequeno, parece algo tão insignificante, mas para Deus tem um grande valor. E para Deus, queridos, está sendo registrado. Está sendo registrado aquele trabalho que você faz lá na vila onde você mora. Está sendo registrado aquele trabalho evangelístico que você faz lá no teu colégio, enfim, aonde você vai, aquela obra de caridade, aquela assistência social que você faz, está sendo tudo registrado. Está tudo sendo registrado, irmãos. Malaquias 13:16. E então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante deles, para que os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. Um memorial diante do Senhor. Deus está registrando todo o teu trabalho, meu irmão. Deus está registrando todo o teu amor, toda a tua dedicação à obra do Senhor. Deus tem visto o teu esforço, Deus tem visto tudo aquilo que você faz. Pode ser o mais humilde, às vezes varrer a igreja, às vezes limpar um banheiro, às vezes passar um paninho na igreja. Parece algo tão insignificante, mas diante de Deus tem um grande valor. Deus tem um grande valor, queridos. E Deus te conhece, missionário anônimo. Você que muitas das vezes, quem sabe, não é visto aonde você está fazendo. Deus está anotando no rol celestial o teu trabalho. Deus conhece o teu trabalho, Deus conhece o teu amor, Deus conhece a tua dedicação, aonde você está. Aleluia! Que às vezes nós pensamos, queridos, às vezes a obra é grande, o rebanho é grande. Às vezes não tem como, de repente, ver todo o trabalho. Mas aquela pessoa está lá, está ombando, está lutando, está fazendo a obra do Senhor. Mas o dono da seara está vendo todas as coisas. Ele está registrando todas as coisas, queridos, na eternidade, aleluia. E ainda disse, não negaste o meu nome. Mesmo a igreja inserida naquele lugar tão idólatra, a igreja permaneceu fiel ao Senhor Jesus. Queridos, estamos vivendo, como disse Paulo, em dias trabalhosos, em dias difíceis, em que há tantos manjares, tantas ofertas que querem nos distanciar de Deus. Mas a palavra do Senhor nesta noite ao meu e o teu coração: não negue o nome de Jesus Cristo, permaneça fiel ao Senhor Jesus, porque há uma recompensa do céu para você. Aleluias! E farei que alguns do que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Não só bastava a igreja de Filadélfia estar inserida em um país, aliás, em uma cidade politeísta, ela também lutava contra os judaizantes. Os judaizantes era a religião dentro de um ciclo de formalismo, de legalismo. Eles achavam que ninguém mais podia obter salvação a não ser os judeus. Mas só que Jesus disse: eu farei que eles vejam, eu farei que eles vejam e se prostrem aos teus pés e conheçam que eu te amei. Sabe o que Jesus estava dizendo? A porta da graça foi aberta. E na porta da graça não há livre, não há escravo, não há grego, não há romano, todo aquele que se render aos pés de Cristo, esse receberá a salvação da sua alma. E eles tiveram que reconhecer, queridos, porque ninguém parou a igreja,
Mesmo eles dizendo, quem sabe, que a igreja ia terminar porque não fazia parte dos judeus, mas a igreja não parou, ela seguiu triunfante. E nesses 27 anos, quantas mensagens destrutivas o Senhor não viu, pastor? Quem sabe no início deste ministério, judaizantes, legalistas, formalistas, com palavras destrutivas, mas o Senhor acreditou num chamado, acreditou em uma visão, e agora, passado 27 anos, Deus está mostrando para todos que Ele é com esta obra, que Ele é com a sua igreja, aleluia. Então, queridos, é a graça de Deus sobre o seu povo, porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Aqui Jesus está dizendo para a igreja, como tu guardastes a minha palavra, eu também te guardarei. Um compromisso. Ali foi firmado um compromisso. Jesus disse, eu te guardarei também. E aqui já vem uma mensagem escatológica, queridos, para o fim dos tempos, para a igreja pré-tribulacionista. Quem crê que você é da igreja pré-tribulacionista? Levante as suas mãos. Você sabe o que é a igreja pré-tribulacionista? É a igreja do arrebatamento. A igreja que não passará pela grande provação, mas será arrebatada para junto do Senhor. Assim, queridos, que Jesus está dizendo, como guardastes a minha palavra, eu também te guardarei da hora da provação. O anticristo, ele já está com seus sinais evidentes. O sistema geopolítico, já tantos sistemas que estão acontecendo, já são sinais do anticristo preparando a sua manifestação. Mas já estamos à beira do arrebatamento da igreja. E o Senhor faz a promessa que, como guardastes a minha palavra, eu te guardarei também nesse momento difícil. Versículo 11. Venho sem demora. Venho sem demora. Os sinais da volta de Cristo estão a cada dia mais evidentes. Os sinais que Jesus falou em Mateus 24, no princípio das dores, quando os discípulos apresentaram o templo de Jerusalém, maravilhados com aquele templo, Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. Isso aconteceu 70 anos depois de Cristo. O general romano Tito, com as tropas romanas, invadem Jerusalém, ateiam fogo no templo e destrói o templo. Mas os discípulos perguntam, Senhor, e quais vai ser os sinais? Os sinais que acontecerão, indicando a tua volta. E Jesus disse, haverá guerras, rumores de guerras, pestes, fome, o amor se esfriará. Então, queridos, tantas coisas que Jesus enumerou, que seriam indicativos para a igreja, do arrebatamento, que Ele está voltando. E tudo isso nós estamos vivenciando. Estamos vivenciando países em guerra, estamos vivenciando países em rumores de guerra, estamos vivenciando terremotos, estamos agora há poucos dias em Rio Bonito, no Paraná, um tornado devastando aquela cidade. O que é isso, irmãos? É Jesus alertando a igreja que Ele está voltando. Eis que venho sem demora, disse Jesus. Aleluia. Ele está voltando, meu irmão. Ele está voltando para arrebatar a sua igreja, aleluia. E olha o que disse Jesus, conserva o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Conserva o que tu tem, meu irmão, minha irmã. Conserva a tua fidelidade, conserva a tua perseverança. Não deixe ninguém roubar a tua coroa, que Jesus tem preparado para você na eternidade. Sabe o que é a coroa? A coroa é a recompensa que Cristo tem para você, da tua fidelidade, do teu temor, da tua obediência, da tua entrega completa a Cristo Jesus. Guarda o que tu tens, aleluia. E ao vencedor far-lhe-ei coluna do santuário do meu Deus,
e daí jamais sairá. Farei coluna. Sabia que em Filadélfia havia frequentes terremotos? E quando acontecia aqueles terremotos na cidade de Filadélfia, ficavam às vezes só pequenas colunas que eram bem estruturadas. Muitas pessoas tinham que abandonar os seus lares, muitas pessoas tinham que sair pelos campos, pelas colinas. Mas Jesus faz uma promessa agora para a igreja. De repente, no lugar em que vocês estão inseridos, quem sabe, muitas das vezes vêm os terremotos, vêm os momentos difíceis, e só fica as colunas, e vocês têm que sair do lugar, mas o lugar que eu tenho preparado. Não vai precisar vocês sair do lugar. Não vai precisar vocês fugir para os campos, para as colinas, não. Porque vocês serão colunas na casa do Senhor. Oh, meu irmão, minha irmã, as lutas, as dificuldades que você está passando agora, quem sabe você luta de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é maneira, mas não vai precisar mais ficar abalado, porque um dia você será coluna no santuário do Deus Altíssimo. E ainda disse Deus: e gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Se coloque de pé, irmãos.